E pastor, lá em 2012, eu lembro que você convidou vários homens da igreja, chamou para uma reunião, falou um pouquinho sobre as responsabilidades da liderança. Eu lembro que o senhor passou até um vídeo para a gente assistir. E você convidou esses homens para serem presbíteros da igreja. E eu lembro que você disse muito bem assim, não respondam agora. Vão para sua casa, orem, conversam com suas famílias, depois vocês me dão a resposta e eu vou visitar vocês. E você visitou as famílias que responderam positivamente e você foi visitar, inclusive você foi na minha casa. É fato que o ministério envolve toda a família, seja do presbítero, do pastor. É inegável que para o pastor exercer o seu chamado, a família tem que estar junto, tem que estar ao lado. E é evidente como a Deise, a Camila, o André, o Lucas sempre estiveram ao seu lado. Qual a importância do envolvimento da família do pastor? E como você concilia vida pessoal, familiar e ministerial dentro de tudo aquilo que você tem que falar? E, para terminar, qual é a maior dificuldade que você vê na família de um pastor? Bom, a primeira, desculpa, eu não Tá. é só para eu ir ponto a ponto. A primeira é: qual a importância do envolvimento da família do pastor? Certo. Muito bem. O pastor é diferente de qualquer uma outra profissão. Se eu perguntar para você, como que chama a esposa do seu dentista? Como que chama a esposa do seu oftalmologista? Quantos filhos tem o seu barbeiro? O que eles fazem? Agora, do pastor, sabe o nome da esposa, o que ela faz, né? No que ela trabalha. Né? Então, tem essa família, os filhos, né? A participação, a presença dos filhos. E eu louvo a Deus, porque tanto a Deise como os meus filhos souberam priorizar isso. Né? E a gente sempre foi muito amigos. Todas as férias é uma coisa que... hoje os pastores estão mais assim, mas anteriormente o pastor não tirava férias. Fiz questão, sempre nós tirávamos férias com a família, meus filhos, mas uma coisa também, todos os anos eu tirava férias com os meninos, mais alguns dias, só eu e a Deise. E isso é até hoje. Né? Bom, hoje quase não saio mais com os meus filhos, são adultos. Né? Se bem que em janeiro vou estar com o meu mais novinho, de 41 anos, né? Mas com a Deise. Então, você precisa trazer a família, entender, que a família entenda o seu ministério. E nós estávamos conversando, não sei se foi o André ou a Deise, que falou, não existe o Noidi sem ser pastor. Ele é mais pastor do que Noidi. É uma questão de chamado, de prazer naquilo que faz. Se o pastor não tiver com o seu coração pegando fogo, apaixonado por Jesus, motivado, é muito difícil ele se manter. Você pode até ir para o seu trabalho se você não está muito motivado. Mas para o pastor, se ele não tiver com o coração apaixonado por Jesus, pela obra, vai ser um frustrante para ele e para as ovelhas. E qual que é a maior dificuldade que você enxerga na família de um pastor? É justamente quando o pastor não acompanha. Eu tenho alguns... A família não acompanha. Eu tenho várias experiências nesse sentido, de um pastor que é conhecido mundialmente, eu não vou citar o nome dele, mas ele é conhecido mundialmente, um pastor mesmo. Tal. Ele tirou um ano do ministério dele para acompanhar com psicólogo, para trabalhar a família, o relacionamento dele com a esposa, para ele poder voltar. Né? Tem até um caso de um pastor que também foi famoso dentro de uma denominação, e ele e a esposa não se davam muito bem. Um dia ele pôs o papel na máquina de escrever e ele entregou o ministério e deu uma surra na esposa.
e entregou o ministério e deu uma surra na esposa. A esposa veio e pediu perdão e disse: eu não sabia que eu era esse peso no seu ministério e eu jamais quero ser cobrada por um homem que tem o coração em Deus e no ministério. E esse homem foi conhecido, já faleceu, mas um grande pregador. Então, são muitas experiências. Por favor, meus colegas que estão me ouvindo, não tomem essa atitude, né? Não tomem essa atitude. Às vezes a gente conta algumas experiências que talvez não devessem ser levadas a público, né? Mas são das situações. Eu vou dizer, se não tiver a família no ministério, eu recomendo. Vai fazer outra coisa até acertar a família. Depois volta para o ministério, porque senão não dá. A base do meu ministério, em primeiro lugar, é Deus. Segundo, é minha família. Quantas vezes eu fui falar para casais, quantas e quantas vezes eu perguntava para os meus filhos: posso ir? Tenho autoridade para ir? Agora eu quero que vocês orem por mim.